não. Só que depois que você entrar lá dentro, você não sai fácil, não. Silêncio, olhar para frente, prestar atenção aqui. A aula de hoje vamos falar sobre Hannah Arendt. Hoje nós começamos o nosso segundo bimestre com essa filósofa judia aí do século XX. Ela viveu de 1906 a 1975. Trabalhou no campo da ética. Lembrando, ética é o que mesmo? Vocês não sabem o que é ética? A ética protestante, o espírito do capitalismo, é uma obra de Max Weber, não é de Hannah Arendt, onde o Weber mostra que o modo de ser, de se comportar dos protestantes foi fundamental para a expansão e desenvolvimento do sistema capitalista, especialmente a austeridade moral. O protestante, ele vivia em busca de um enriquecimento, porque lá com Calvino, o protestantismo havia dito que a prosperidade era um sinal de bênção divina, porque Calvino trabalha com o tema da predestinação. Se Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Se Ele sabe de tudo, Ele sabe o que a gente vai fazer antes mesmo da gente fazer. Portanto, não há liberdade, sim predestinação. Desde o nascimento já estamos predestinados a ir para o céu ou a ir para o inferno. Aí os protestantes calvinistas ficaram preocupados. Como que eu vou saber então se eu estou predestinado a ir para o céu ou a ir para o inferno? Uma das respostas de Calvino foi que, como um sinal de que Deus havia te escolhido, te abençoado, te predestinado, era se você prosperasse economicamente. Então os pobres vão tudo para o inferno, né? Nessa perspectiva, nessa lógica. E aí, a partir disso, os protestantes passam a viver uma vida de extrema austeridade, de trabalho e principalmente de poupança. E essa poupança, esse trabalho protestante, acabou se transformando num incipiente capitalismo, acabou colaborando para o desenvolvimento do sistema capitalista, porque esse dinheiro era reinvestido. E aí o capitalismo se deu bem, ou desenvolveu principalmente nos países protestantes, como os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. Os países católicos que tinham uma outra ética permaneceram pobres, vamos dizer assim, porque o catolicismo condenava algumas práticas que o protestantismo não condenava, como por exemplo o lucro. O catolicismo condenava o lucro porque denominava essa prática como usura, inclusive era um pecado você buscar o lucro, uma vantagem comercial ou acrescentar algum valor aos produtos que você comercializa, né? Então o capitalismo, o principal ponto do capitalismo, que é a busca pelo lucro e enriquecimento, era visto como um pecado para os católicos. Depois a Igreja Católica revê essa posição. Mas voltando aqui à ética. Ética vem do grego ethos. Ethos significa comportamento. E a Hannah Arendt vai analisar o nosso comportamento, principalmente diante de uma situação. Ela, como judia, viveu o momento ali da Segunda Guerra Mundial, em que Hitler, com o nazismo na Alemanha, ele perseguiu os judeus e exterminou os judeus, mais de 5 milhões de judeus, com o Holocausto. E ela vai analisar esse comportamento, essa ética, e pensar sobre como o totalitarismo, sobre como o nazismo transformou o mal em algo banal. A partir do momento que você experimenta o mal cotidianamente, ele se torna algo banal, ou seja, normal, comum. E as pessoas envolvidas ali acabam deixando com que sua consciência se leve por essa banalidade do mal e passam não mais questionar coisas que outrora elas questionariam. Como as práticas assassinas, as práticas
de extermínio do nazismo. Ela vai analisar isso, a questão do mal, que já é analisada pela filosofia desde a antiguidade e principalmente desde os filósofos cristãos. Ela vai trabalhar ali no campo do existencialismo também, vai pensar o comportamento e a existência humana. A existência humana, o existencialismo, vai trabalhar a questão da liberdade. E como que nós escolhemos o mal, ou por que nós escolhemos o mal? Ela vai dizer que, dependendo das condições do contexto social, o mal se torna tão banal que você o reproduz sem sequer questionar, sem sequer criticar. E por isso é importante a nossa consciência e exercitarmos a nossa condição humana, que é a condição justamente de criticar e de questionar, para não se deixar levar por essa banalidade do mal reproduzindo. O Santo Agostinho, lá em 350 depois de Cristo, século IV, ele escreveu que o mal ele não é uma força, mas ele surge da ausência de bondade, porque ele vai lidar com o problema do mal. Se Deus é bom, de onde vem o mal? Quem fez o mal? Aí as respostas são um tanto quanto pueris nesse sentido. Muita gente fala, o ser humano que fez o mal, foi o demônio o autor do mal. Espera aí, nem o ser humano, nem o demônio são seres criadores, ou seja, eles são criaturas, e as criaturas não têm o poder de criar. O que é criar para o cristianismo? Criar é fazer algo a partir do nada. Só Deus tem esse poder. Portanto, se o demônio e os seres humanos não têm condições de fazer algo a partir do nada, de onde teria surgido o mal? Será que foi Deus que fez o mal? Santo Agostinho, para não cair nessa contradição, um Deus que é amor, um Deus que é um bem, um Deus que é bom, ele vai dizer o seguinte, que nós chamamos de mal, nada mais é do que a ausência de bem. O mal seria como a luz e a escuridão. A escuridão nada mais é do que a ausência de luz. A mesma coisa com o mal. O mal ele não existe em si. O mal é a ausência de bem. O que nós chamamos de mal não é uma realidade em si, mas apenas a ausência do próprio Deus. Então, o ser humano, ao escolher o mal com a sua liberdade, na verdade ele está escolhendo aí um bem inferior, ou escolhendo a ausência do bem. E isso é um pecado para Santo Agostinho. Depois o Tomás de Aquino vai aprofundar um pouco mais essa questão. Ele vai escrever a questão disputada sobre o mal. Ele vai explorar a ideia do mal aí como ausência de algo em vez de uma coisa em si. Ou seja, o mal não existe em si. Existem dois tipos de mal. O mal moral, que é uma ausência de bem, mas que depende das nossas escolhas. E o mal metafísico, que seria aquele mal que muitos dizem vir do demônio, mas o demônio, como não é um ser criador, não teria o poder de criar. Portanto, para São Tomás de Aquino, esse mal metafísico, que está além do mundo físico, esse mal em si não existe enquanto coisa em si. É, na verdade, só uma ausência de bem. E aí, essas respostas, elas criam um problema. Um problema aí que é o problema do mal, e o problema do demônio também. O demônio existe ou não nessa perspectiva? Tem muitos acreditavam que o demônio era o criador do mal, o antagonista de Deus. E esse anjo, como é que ele funciona? Como é que ele escolheu o mal, se o mal não é uma realidade em si? Ele escolheu o quê? Afastar-se de Deus, negar a Deus? Como é que funciona isso? Se a própria negação de Deus não é algo mal, porque o mal não existe em si, então entra num paradoxo aí. Um paradoxo religioso que os cristãos até hoje enfrentam. Uma questão ainda não bem resolvida dentro do cristianismo, dentro da teologia cristã. Tanto que tem os teólogos discutindo isso até hoje. Depois a gente já entra aí no período contemporâneo. Um cientista social, um psicólogo social norte-americano, Philip Zimbardo, ele fez uma experiência numa prisão em Stanford, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, na qual estudantes universitários comuns foram persuadidos aí a participar de atos maléficos. Ele criou uma prisão imaginária e nessa prisão ele colocou alguns estudantes como prisioneiros e outros estudantes como guardas. E aí deixou o experimento acontecendo ali
né? Todos teriam que representar o papel. De repente ele se viu numa situação onde os estudantes que estavam como guardas começaram a torturar os estudantes que estavam como prisioneiros. E diante daquela circunstância, daquela situação, em 6 dias o experimento ele teve que ser interrompido, porque os guardas, os estudantes guardas estavam torturando de tal forma os estudantes prisioneiros que eles começaram a entrar ali, né, em colapso mental, começaram a surtar dentro da prisão, né, dentro do experimento ali. Então isso mostra que a gente, dependendo do contexto da circunstância, a gente acaba cedendo ao mal sem perceber. A gente acha que o mal está no outro, mas o mal muitas vezes está dentro da gente. E a gente o empreende sem muitas vezes sequer questionar, como os estudantes da prisão de Stanford, né? Normalmente qualquer pessoa questionaria, criticaria atos impensáveis aí, tanto por eles quanto por qualquer outra pessoa normal. Mas como eles estavam envolvidos naquele contexto e encarnaram os personagens, eles começaram a fazer coisas abomináveis, sem sequer questionar. Outro experimento também é o experimento da cadeira elétrica, empreendido pelo Stanley Milgram. Era um experimento seguinte, né? Que o sujeito, ele era experimentado numa situação em que era um professor, aí ele fazia perguntas para um sujeito que estava numa cadeira elétrica. Esse sujeito que estava na cadeira elétrica era um ator. E aí ele fazia pergunta, a cada erro das perguntas, ele tinha que dar um choque no ator. Mas ele não sabia que o ator era um ator. E os choques sempre iam aumentando, até chegar em níveis que poderiam matar. E os indivíduos nesse experimento, eles iam sempre aumentando os choques. Quase 70% dos indivíduos que participaram do experimento deram um choque máximo. Mostrando que o quê? Que a maldade muitas vezes está dentro de nós. E a gente a banaliza dependendo do contexto da situação e a reproduz sem sequer criticar e questionar. Então ocorre em nós muitas vezes falha de julgamento dependendo do contexto. A Hannah Arendt, que vai pensar sobre o conceito de banalidade do mal, ela participou do julgamento do Eichmann. O Eichmann era um sujeito que liderou ali o extermínio de judeus, liderou o Holocausto. E aí ela viu esse julgamento e o Eichmann parecia ser uma pessoa completamente normal, não parecia ser um monstro, um indivíduo, essa puta que parecia um capeta encarnado, como muita gente acredita que seria o Hitler, né? Ela viu e falou, esse cara é um cara normal, mas cometeu atrocidades aí, não por causa do ódio dele contra a humanidade, ou não por causa do ódio contra a comunidade judaica, sugeriu a Hannah Arendt. Ela percebeu que ele só seguiu ordens, inclusive foi o que ele falou. Por que você fez tudo isso? Ele só estava seguindo ordens. A gente muitas vezes, dependendo do contexto da situação, você acaba seguindo ordens e achando que seguir ordens é fazer a coisa certa, a coisa correta. Quando na verdade seguir ordens, dependendo da situação, principalmente, por exemplo, em contextos militares, os militares são forçados a seguir ordens. Os princípios do mundo militar é você seguir ordens. Mas será que você tem que seguir todas as ordens? Será que você não pode criticar e questionar isso? O mundo militar, crítico, questionamento é completamente desaprovado, né? E ele se eximia dos efeitos. E a Hannah Arendt vai dizer que não podemos nos eximir desses efeitos. Por mais que a situação, o contexto levou, inclusive, a maior parte da população alemã a apoiar o que Hitler fazia, isso não quer dizer que aquilo está certo ou que aquilo deve ser normalizado. Na verdade, isso é uma banalização do mal, e esse mal não pode jamais ser banalizado na perspectiva da Hannah Arendt. Pelo contrário, nós devemos sempre buscar manter o nosso pensamento crítico para que a gente possa questionar as mais diversas situações onde a gente se encontra. Porque isso acontece comigo, por exemplo, vocês são jovens, muitas vezes vocês estão em grupo, e aí no grupo tem alguém fazendo merda. Como você está no grupo, você vai e faz a merda também. Algo que é errado. Por quê? Você sucumbiu. Naquele contexto ali, o mal, aquilo que era errado, se tornou algo banal e você fez, sem questionar, sem criticar, você foi na onda. Tem até um filme sobre isso, A Onda, vocês já assistiram?
Esse filme mostra também um experimento, mas esse experimento não aconteceu de verdade. O que um professor faz numa escola, era professor, se não me engano, de história, aí ele faz o experimento colocando as salas umas contra as outras. Aí uma sala é dos alemães, outra sala é dos judeus. E aí ele vai fomentando nas duas um ódio em relação à outra, e aí de repente a coisa começa a sair do controle do professor e o trem começa a desembocar em confrontos reais, né, entre as salas, porque aí o ódio começa. Isso acontece também na sala, né? As salas têm as rivalidades aí, uma quer ser mais do que a outra, e nessa rivalidade você começa a ver o outro como inimigo. Quando você vê o outro como inimigo, você o desumaniza e você não questiona o mal que você empreende em relação a ele. E aí você passa pano para as merdas dos seus. Isso acontece também no campo da política. O outro lado você o desumaniza, a esquerda desumaniza a direita e a direita desumaniza a esquerda. E aí passa pano, ambos os lados, para as merdas que o seu próprio lado faz. Os esquerdistas passam pano quando um esquerdista faz uma merda, igual recentemente eu fiz do Lula, bateu na esposa, na companheira, sei lá. Aí bateu. Aí tem gente passando pano, da esquerda, né? Aí a direita cai de pau. Aí quando as merdas acontecem na direita, a família do Bolsonaro toda envolvida em corrupção, aí a galera passa pano. Peraí, mas e o Lula, né? Você usa sempre pro outro lado para poder. É assim que funciona. É a forma de banalizar o mal também. Você, né, quando está num grupo, se identifica com esse grupo e defende tudo desse grupo. Inclusive as merdas. Banalizando o mal e não questionando ou deixando de se exercer a condição humana, que é a nossa capacidade crítica de questionar. Vou nada, hein? Então esse é o contexto, o conceito de banalidade do mal, da Hannah Arendt, e o problema do mal ao longo da história aí também. Compreenderam? Alguma dúvida? Tranquilo aí? Morado? Então, é isso aí.